Jeremias, o profeta da nova aliança. Por ordem do Senhor, Jeremias não foi deportado para a Babilônia. Ficou em Jerusalém, insistindo junto ao povo para que se convertesse. O rei de Jerusalém, Sedecias, tentou uma aliança com o Egito, rebelando-se contra Nabucodonosor. Contrariou a vontade de Deus, a exemplo dos seus antecessores. O Senhor alertou Jeremias sobre a presença de 2 cestas de figos abandonados diante do templo. O que vês, Jeremias? Senhor, estou vendo figos, uns extraordinários, outros tão deteriorados que não servem mais para nada. Os frutos bons indicam o meu amor pelo povo exilado na Babilônia. Tenho interesse em libertá-lo, para que um dia possa retornar à terra natal. O rei Sedecias, seus ministros e os que ficaram em Jerusalém serão tratados como figos estragados. São desobedientes e corruptos, e por isso vão ser derrotados. Jeremias enviou de Jerusalém uma carta aos hebreus exilados na Babilônia, convidando-os a aceitar o exílio. Anunciou-lhes que dentro de 70 anos voltariam para Jerusalém. Novamente Deus se comunicou com Jeremias. Põe uma canga de madeira nas costas e comunica ao rei Sedecias: o Senhor do universo vai entregar-te nas mãos de Nabucodonosor. Tu e teu povo carregareis o jugo do rei da Babilônia. Mas, se obedecerdes, sereis livres. Não deis crédito aos falsos profetas que afirmam: nunca sereis escravos do rei da Babilônia. Todos os objetos sagrados serão levados. Ficarão lá até que o Senhor os traga de volta. O falso profeta Ananias falou a Jeremias: Eis a mensagem do Senhor. O jugo imposto pelo rei já foi quebrado. Mais alguns anos e o Senhor reconduzirá os deportados. Ananias, como seria belo se o Senhor assim fizesse. Mas ouve o que eu vou te dizer. Se um profeta anuncia a paz, temos que esperar a realização das suas palavras para ver se é um enviado do Senhor. Ananias tirou dos ombros de Jeremias a canga e a reduziu em pedaços diante de todos. Da mesma maneira, dentro de 2 anos, reduzirei a pedaços o jugo de Nabucodonosor sobre todas as nações. Quebraste uma canga de madeira, mas terás que substituí-la por uma de ferro. Chega de mentiras, Ananias. Neste ano mesmo morrerás. E assim aconteceu. Quando o rei da Babilônia cercou Jerusalém, Deus disse a Jeremias: entregarei a cidade nas mãos do rei da Babilônia por causa das vossas infidelidades. Jerusalém será destruída e os habitantes deportados. Mas logo retiraram o cerco sobre Jerusalém para atacar o faraó que vinha ajudar o povo de Judá. Aos emissários do rei, Jeremias respondeu: dizei a Sedecias que o exército do faraó será massacrado. Os babilônios retornarão ao assédio e tomarão a cidade para destruí-la com fogo. Antes do inimigo chegar, Jeremias saiu da cidade para cuidar da sua propriedade. Mas foi barrado na porta por um dos guardas. Estás pensando em passar para o lado dos babilônios? Prenderam Jeremias numa cela subterrânea e o açoitaram severamente. Dentro de poucos dias, o rei da Babilônia derrotou o faraó e voltou a assediar Jerusalém. O rei mandou chamar Jeremias em segredo. Tens algum comunicado do Senhor para mim? Sim, majestade.
Dentro de alguns dias sereis prisioneiro do rei da Babilônia. Os falsos profetas vos enganaram. Dignatários da corte foram dizer a Sedecias: Está na hora de eliminar Jeremias. Ele desanima os soldados e todo o povo. Mesmo sendo o rei, eu não quero decidir sozinho. Vejam a melhor solução. Através de cordas, jogaram o profeta no fundo de um poço, perto da cadeia. Angustiado, Jeremias fez uma oração. Liberta-me, Senhor, das mãos dos inimigos. Eles me castigam porque anuncio a tua palavra. Senhor, serei iludido também ao confiar em ti? Jeremias, não tenhas medo. Estou a teu lado para livrar-te das mãos do inimigo. Eu, o Senhor, te prometo. Um funcionário da corte foi ter com o rei. Majestade, aqueles homens não foram honestos com o profeta. Ele vai morrer de fome lá no fundo do poço. Ordena de imediato que o retirem de lá. Em pouco tempo, o profeta Jeremias estava livre, mas permaneceu prisioneiro até a queda final de Jerusalém. Um primo de Jeremias foi visitá-lo. Por que não compras o meu campo de Anatot no território de Benjamim? A preferência é tua por seres o parente mais próximo. Por ordem de Deus, Jeremias comprou o campo de Anatot, registrou o contrato e pesou a prata na balança para ter certeza do valor. Colocou as 2 cópias numa ânfora de barro cozido para se conservarem por muito tempo. Palavras do Senhor Deus. Terminado o cerco e a destruição de Jerusalém, novamente serão compradas casas e vinhedos nesta região. Diante da destruição iminente de Jerusalém, Jeremias faz um pedido a Deus. Senhor, os babilônios estão às portas da cidade. A guerra, a fome e as doenças vão acelerar o nosso fim. E mesmo assim, ainda me ordenas comprar um campo e pagá-lo diante de testemunhas? Eu sou o Deus de toda a humanidade. Não existem coisas difíceis para mim. Vou entregar a cidade nas mãos do exército de Nabucodonosor. Os habitantes me abandonaram, por isso vão ser exilados. Um dia, porém, vou reuni-los aqui e serão felizes. Voltarão a ser o meu povo e eu o seu Deus. A felicidade será também os seus filhos. Ainda na prisão, recebeu de Deus outra mensagem. Os babilônios vão destruir Jerusalém em castigo dos pecados cometidos. Um dia, porém, trarei todos de volta para uma paz eterna. Concluirei uma nova aliança com eles. Será uma aliança diferente daquela que fiz com seus antepassados, quando eu os tomei pela mão para retirá-los da opressão dos egípcios, e mesmo assim, violaram a minha aliança. Colocarei a minha lei no seu coração. Serei para eles o seu Deus, e eles serão o meu povo. Dias virão em que farei uma aliança eterna, e serão muito fiéis do fundo do coração. Ninguém será mestre de ninguém. Todos me conhecerão, desde o menor ao mais crescido. Vou perdoar suas culpas e juro não mais lembrar dos seus pecados. O Senhor fez o sol para iluminar o dia, a lua e as estrelas para iluminarem a noite. O Senhor é Rei do universo. Depois de 1 ano e meio de cerco, os babilônios abriram uma brecha nos muros da cidade. Por ali entraram os oficiais do rei. Somente Sedecias e seus oficiais fugiram da cidade durante a noite. Mas o exército inimigo conseguiu detê-los na planície de Jericó. Aprisionaram o rei Sedecias
os oficiais e foram todos conduzidos a Nabucodonosor. O rei mandou matar os filhos de Sedecias diante do próprio pai, liquidando também todos os líderes do reino. Mandou cegar Sedecias e levá-lo à Babilônia com correntes duplas para não fugir. Em Jerusalém, os babilônios incendiaram o palácio real, bairros residenciais e derrubaram os muros da cidade. A população foi levada para o exílio, menos os pobres do território de Judá. Um general babilônio mandou libertar Jeremias. Ordeno que sejam tiradas as correntes que te aprisionam e fique em liberdade. Se me acompanhares até Babilônia, ficarei muito satisfeito. O comandante providenciou o alimento e deixou que escolhesse livremente onde ficar. Jeremias foi ter com o governador Godolias, nomeado por Nabucodonosor. Muitos se refugiaram junto a Godolias, inclusive Ismael, um dos grandes oficiais de Judá. Num banquete, Ismael levantou-se de improviso e seus oficiais mataram Godolias, escolhido pelos babilônios para governar a região. Com ele morreram também todos os soldados. Os sobreviventes consultaram Jeremias. Pede ao Senhor que nos indique o caminho a seguir. Vou apresentar-lhe os vossos pedidos. Logo tereis a resposta. Se quereis morar nesta terra, o Senhor reconstruirá o seu povo e suspenderá o castigo que vos deu. Mas se desobedecerdes e fordes morar no Egito, lá os babilônios vos matarão a todos. Os oficiais não obedeceram às ordens do Senhor. Partiram para o Egito e forçaram o profeta Jeremias a acompanhá-los. Mas foi inútil a tentativa de fugir do rei da Babilônia.